Olá, amigos da Sociedade Espírita Irmã Rosália. É com muita alegria que voltamos a participar deste momento de estudo, nesta casa de oração que nos acolhe a todos com tanto carinho. Gostaríamos de começar relembrando o aniversariante do mês, Nosso Senhor Jesus, através de um verso trazido pelo Espírito Belmiro Braga, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, onde ele nos diz: Natal, um beijo de luz com que o céu aquece o povo. Todo Natal é Jesus descendo à terra de novo. No estudo de hoje, vamos lembrar uma lição do livro Antologia Mediúnica do Natal, também psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, onde o espírito Irmão X nos fala de um conquistador diferente, onde ele nos diz que desde os primórdios da humanidade sempre houveram muitos conquistadores, homens de firme vontade, de grande inteligência, que, tomados pelo desejo de conquista, pela sede de poder, conseguiram destaque em suas nações e convencer os seus compatriotas a invadirem e a conquistarem outras terras, outras nações, outros países. E assim, através da força, das armas, dos seus exércitos, dominaram e distribuíram a dor, o sofrimento, a escravidão para muitas nações, para muitos povos, destruindo muitas vidas, deixando o sofrimento e a desolação por onde passaram. Mas mesmo assim, com toda essa destruição, eram considerados grandes vencedores, bajulados pelos seus compatriotas, festejados pelos seus contemporâneos e relembrados na literatura e na história. Assim, quando vemos falar de um grande conquistador, sempre temos a visão do poder passageiro que encanta tantas almas, mas que é sempre um poder enganoso e que traz a marca do sofrimento, do ódio e da destruição, apesar de favorecer o progresso da humanidade, porque nos momentos de guerra e sofrimento, a humanidade encontra novas soluções para problemas que afligem o seu progresso. Então, mesmo na destruição, mesmo no sofrimento, nós crescemos, porque nesses momentos nós mobilizamos as forças mais íntimas de nossas almas para resolvermos as nossas necessidades. Mas, Irmão X nos lembra que esses conquistadores serão atingidos pela lei de causa e efeito, que nos diz que quem semeia, colherá. E a colheita dos frutos de ódio, de sofrimento e de destruição são sempre colheitas amargas, que esses ditos vencedores amargarão nas suas vidas sucessivas, nas reencarnações futuras, nas suas condições de espírito livres depois da morte do corpo físico. E também Humberto de Campos, o espírito que se denomina Irmão X, nos diz que mesmo na vida, na encarnação que esses espíritos conquistadores conseguiram tanto triunfo, a maioria começou o seu sofrer, o seu resgate, ainda em vida, porque a maioria deles terminou a sua jornada terrestre, exilados, presos ou foram mortos, assassinados pelos seus inimigos e até pelos seus aliados. Então, a conquista que o mundo aplaude quase sempre é uma conquista aparente, é um triunfo mentiroso, porque cria a necessidade do resgate.
e as nações que hoje concordam com seus líderes em dominar e fazer sofrer as outras, no futuro se reunirão como nações em grandes provas coletivas. E assim a humanidade vai avançando neste mundo de provas e expiações, seguindo os seus conquistadores, considerando-os heróis, semideuses, mas que deixam sempre após si o vazio, porque a alma não se alimenta de ódio. Sempre estará sequiosa da paz, e quem fere o seu irmão não tem a paz na consciência e precisa fazer o caminho de retorno e de resgate. Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, nos fala de alguns desses conquistadores. Nós gostaríamos de lembrar, pelo menos, de 2 deles que a história sempre cita, sempre encontramos na literatura, que foi o grande Júlio César, no grande Império Romano, que nasceu 100 anos antes de Nosso Senhor Jesus Cristo e que, na época, assumindo o império, propôs a expansão desse império e formando grande exército, muitas legiões sanguinárias, invadiu outras nações, expandiu o Império Romano e se orgulhava de dizer que o sol não se punha no Império Romano, porque ele tinha conquistado mais do que um continente. E assim, eram vastas a terra, eram vastos os povos que eram escravos e que pagavam tributos para Roma. E Júlio César, com todo esse orgulho, sendo festejado, ele passa a comandar aquela nação e se torna cada mais sequioso de poder, num grande tirano, num ditador que leva Roma a situações difíceis e assim, criando animosidade no seu próprio país, termina sendo assassinado por Brutus, seu filho adotivo, dentro do próprio Senado. E assim, na própria encarnação em que ele triunfou, também ele começa o resgate dos seus erros, criado pela sua ambição desmedida de poder e de dominação. Outro grande imperador da história da humanidade, mais recente, que em 1814 dominava o cenário político da França, foi Napoleão Bonaparte, que, após a sua esperteza política, conseguiu levar a França a dominar a Revolução Francesa, colocando de novo o poder na mão dos autoritários. E ele mesmo toma o poder, se declara imperador e diz que vai levar a França a ser o maior império da Europa, conquistar todo o continente. E assim, com lutas fratricidas, com muita habilidade, ele infligiu muitas dores, muita humilhação para muitas nações na Europa. Mas chegou o dia que ele também foi dominado, foi vencido e preso, exilado, morrendo longe da família, da pátria, começando o seu resgate, o seu sofrimento na vida atual, na vida em que ele se tornou o imperador da França, ou se denominou imperador. Então, assim, nós vemos que muitos conquistadores passaram pela humanidade, mas a expressão é justa, passaram, porque não ficam. Todo o poder na esfera das conquistas humanas é um poder temporário, porque o poder verdadeiro vem de Deus, nosso Pai. Por isso, o espírito Humberto de Campos, com o pseudônimo Irmão X,
nos fala de um conquistador diferente, nos apresentando nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus, que, sem exércitos, sem armas, sem tirania, que jamais humilhou alguém, jamais feriu alguém na sua trajetória, se tornou o maior conquistador da humanidade. Enquanto os outros são esquecidos, são malditos, o Cristo continua com o seu amor, com o seu exemplo, conquistando nossas almas. E com simplicidade, ele dividiu a história da humanidade em duas eras, antes do Cristo e depois do Cristo. Hoje mesmo estamos no ano de 2021, que nos diz que passamos 2021 anos do nascimento de nosso Senhor Jesus, porque ele mudou a história, ele conquistou o coração dos humildes, dos espíritos sinceros que querem o progresso moral, o crescimento espiritual. E continua sempre, cada vez mais, sendo compreendido, sendo seguido. Como diz irmão Áureo no livro Universo e Vida, nosso Senhor Jesus tem uma história diferente dos outros triunfadores humanos, enquanto os outros são esquecidos através do tempo. Quanto mais a humanidade avança intelectualmente e moralmente, mais ela compreende as lições de nosso Senhor Jesus. Quanto mais nós evoluímos, mais compreendemos e mais temos capacidade de praticar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus continua conquistando nossas almas, porque Jesus, o governador do nosso planeta, que cuida do progresso da Terra, ele nos aguarda o nosso tempo, para, quando quisermos, sermos conquistados pelo seu amor e fazermos parte do seu exército de humildade, de perdão, de caridade. Ele estará sempre nos aguardando, sempre nos guiando. Assim, recordamos que Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso guia. Com ele aprendemos a viver com alegria. Irmão X nos lembra que Jesus, sem exército, sem armas, apenas acompanhado de 12 discípulos, que ele chamava de seus amigos, ele conseguiu revolucionar o planeta Terra. Jesus valorizou a família, amparou as crianças, libertou os oprimidos, consolou os tristes e os sofredores, curou cegos, leprosos e paralíticos. E assim, ele nos deixa um legado de amor, de trabalho constante em favor do próximo, em favor do semelhante, nos dizendo que o grande mandamento é amar a Deus. E o segundo grande mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. E querendo exemplificar os seus ensinos para que nós pudéssemos imitá-lo, seguir os seus passos, Jesus aceitou as acusações da política e da religião de sua época, sem criar a revolta, para que os seus seguidores, os humildes que o acompanhavam, não fossem acusados, não fossem presos, não fossem mortos. Então, ele aceitou a prisão, a morte, o martírio na cruz, para que nós nos libertássemos. Ele sofreu pela humanidade. E assim, com o seu sacrifício, ele alcançou a vitória na cruz. Ele consolidou o seu infinito poder sobre as nossas almas, como um verdadeiro conquistador, um conquistador diferente daqueles que tentam dominar a humanidade.
que tentam destacar e escrever os seus nomes na história com a miséria e o sofrimento alheio. Jesus escreveu o seu nome com o seu sacrifício, com o seu esforço, com o seu trabalho, e nos traçou um roteiro de luz através dos seus ensinamentos. Ensinamentos de perdão, de amor, de caridade, de compreensão, de sacrifício pessoal e não de sacrificar o semelhante. Então, através do seu martírio, recebendo ironia, agressões e amando, servindo e perdoando, dizendo na própria cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus nos mostrou o caminho da salvação, o caminho da redenção, que através da humildade, do perdão, do trabalho aos nossos semelhantes, assim nós alcançaremos a vitória sobre nós mesmos e poderemos fazer parte do reino dos céus, dos mundos felizes, da vida gloriosa. E aquele que seguir o Cristo poderá dizer com ele: Eu venci o mundo. E não precisará mais voltar ao planeta Terra na condição de espíritos sofredores, mas sim quando chamados como missionários da luz, trabalhadores do bem, promovendo o progresso, porque todos nós caminhamos para a luz, todos nós seremos trabalhadores do Evangelho, mais cedo ou mais tarde. É importante que a gente decida começar o quanto antes, para não ficarmos repetindo os erros como os conquistadores humanos, para que possamos seguir com nosso Senhor Jesus, que fez aquele divino convite. Aquele que quiser vir após mim, tome a tua cruz e siga-me, nos mostrando que a vida do cristão deve ser a vida do trabalhador do Evangelho. Aquele que vê sempre em primeiro lugar o bem-estar coletivo, o bem-estar do seu próximo, as vantagens coletivas, e não se prende no egoísmo para acumular riqueza, poder, vantagens pessoais. É certo que precisamos criar condições para sermos úteis. Não podemos ser pródigos, abandonar os nossos bens, mas devemos, como Cristo, amar infinitamente, servir infinitamente. Então nós lembramos o grande conquistador, o conquistador das nossas almas, em alguns versos de uma poesia, um poema de Emmanuel, que consta no livro 50 anos depois, que aqueles primeiros seguidores do Cristo, os cristãos primitivos, que eram presos em nome de Nosso Senhor, por professarem o amor a Jesus, eles, quando estavam sendo levados ao sacrifício, cantavam a música. Então vamos repetir alguns versos que mostram a grandeza de Jesus como o conquistador de nossas almas, onde Emmanuel reproduz os versos assim: Cordeiro Santo de Deus, Senhor de toda a verdade, Salvador da humanidade, Sagrado Verbo de luz, Pastor da paz, da esperança, de sua mansão divina, Senhor Jesus, ilumina as dores de nossa cruz. Também tiveste o Calvário, de dor, de angústia e de apodo, ofertando ao mundo todo as luzes da redenção. Tiveste a sede, o tormento, mas sob o fel, sob as dores, redimiste os pecadores da mais triste escravidão. Então, com esses versos, que relembra o conquistador diferente, aquele que com o amor e com exemplos conquistou para sempre as nossas almas e trabalha constantemente pelo progresso da humanidade. Convidamos
a todos a seguir esse conquistador. Deixar que ele domine nossas almas e o seu Evangelho domine os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes. E que Jesus nos abençoe a todos. Assim, nós encerramos essa participação, agradecendo a todos. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.